servo de Deus, o Criador.
Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. E esta verdade Ele provou. E a Santa Rosa, vivendo sempre em paz, temos o pão de cada dia, pois vale mais. Vale muito mais o pouco com Jesus, tendo paz e alegria.
juntinho de mim. Bendito Deus, onipotente Pai e Senhor, uma grande honra nós vivemos neste momento, estarmos reunidos com a sua igreja que é dirigida pelo seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que deu sua vida, seu sacrifício para nos resgatar e colocar nas mãos da Santa Vô Rosa, o Espírito da Verdade, que hoje nos dirige com muito amor. Santa e querida Vô Rosa, a Senhora tem nos dado toda a glória de conhecer a palavra, a vontade de Jesus, através do nosso querido profeta, Santo Irmão Maldo, a quem também nós muito estimamos. Mas, nesse trabalho belíssimo que o Senhor executa, o Senhor tem a companhia de santos e anjos, mas também a companhia, o poder, o carinho, o amor, a misericórdia e a bondade de nossa Mãe Maria Santíssima, a quem nós lembramos com todo carinho e com todo amor, que ela merece ser sempre lembrada por todos os filhos de Deus. Querido primaz, eu peço que o Senhor nessa oportunidade unja e abençoe a nossa reunião, para que ela possa produzir em nós a sua vontade, ou seja, que nós possamos nessa reunião nos fortalecer na fé, no ânimo, na justiça e na verdade, e principalmente no exercício de sua palavra, no exercício da mensagem de Jesus, nosso Senhor. Na certeza que assim será, eu entrego, irmão Aldo, esta reunião nas tuas santas mãos, para a honra e glória de Deus, nosso Pai, eterno Criador. Amém. Cantemos, irmãos, o hino Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem mar. Ele marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso pensamento. Santificado
Ó Deus Altíssimo, conosco estão seus santos e anjos, a Santa Rosa e o Santo Primaz, juntos num só amor, numa só devoção. E agradecemos por sua misericórdia, por sua infinita bondade. Digno és para sempre de toda glória, de toda adoração e de todo nosso louvor.
qual os pecados que traziam em mim, após ser perdoado, rio abaixo se foram enfim. Luta de cada dia, meu ânimo não fracassou. Porque persisto firme em fé na Santa Rosa e em todo o seu poder. neste caminho
Em nossas vidas temos muita fé e esperanças que muitas vezes se tornam difíceis se não houver confiança. Clamando a Ele com muita fé, tenha esperança e viva sempre em paz. Viva no poder de Deus. Sinta a mão de Jesus ali cobrir. Não temas nada, enfrente as lutas, e você nunca estará sozinho. Sempre perdoe, seja paciente, com pensamento ligado a Deus e a Jesus. Não temas nada, enfrente as lutas, e você nunca estará sozinho. Sempre perdoe, seja paciente, com pensamento ligado a Deus e a Jesus. Leve adiante as glórias de sua vida. Mostre para todos que o poder de Deus é tão grande. Confie em Deus e seja feliz. Lembre-se que para Deus o que deseja criar. Seja feliz. Tenha esperança. Tenha esperança. Muito bem, meus queridos irmãos, viva no poder de Deus. Esta é a mensagem que deve estar no seu coração. Porque, irmãos, foi para isso que o nosso irmão Aldo nos preparou. Amando de Deus, amando de Jesus, da Santa Avó Rosa e dos santos
gloriosos que nos céus compõem a corte celestial. Prezados, neste momento, quero convidar o Senhor, convidar a Senhora, a juntos buscarmos a base de nossa meditação. Por isso, convido aqui daquela maneira costumeira, que o Senhor tem oferecido ao irmão Aldo, que você tem oferecido à Santa Avó Rosa, um espaço em sua vida, para eles falarem com você, com o Senhor, o façam neste momento. E eu quero dizer que aquele que assim fizer, será bem sucedido. Primaz, Santo Irmão Aldo, com o objetivo não só de prestar uma justa homenagem ao nosso santo primaz e profeta Santo Irmão Aldo, o qual tudo fez enquanto viveu nesta terra, durante o seu ministério de 44 anos à frente desta igreja, para o bom desempenho desta obra, mas também para que todos tenham um perfeito esclarecimento sobre o ministério do nosso amado irmão Aldo. Esperamos assim cooperar com a fé e a confiança do povo apostólico no ministério dele, pois agora nos céus, somente em espírito, continua exercendo seus dons preciosos em favor da obra apostólica, nos amparando, abençoando, inspirando, ungindo e guiando-nos para os céus. Através de seus ensinos, escritos nos boletins internos oficiais, publicados semanalmente como órgão diretivo para o preparo espiritual do povo apostólico e realizando grandes milagres na vida dos fiéis apostólicos. Nosso amado primaz viveu desde sua infância em um lar justo e zeloso do bem. Teve muito boa formação moral e espiritual, mesmo porque foi sobrinho da Santa Avó Rosa, por laço de parentesco, tendo-a recebido, portanto, como herança espiritual e moral, que o levaram a sempre ter temor a Deus e a muito confiar em Maria Santíssima. Já havia recebido de Deus um espírito com dons próprios para poder ser útil à obra do reino dos céus, quando fosse preciso e possível. Portanto, nasceu predestinado para exercer missão especial nesta terra, dotado por Deus com o dom de discernir desde a sua nascença. Em sua educação, recebeu grande influência das virtudes de justiça e bondade, que sempre nortearam a vida da nossa Santa Avó Rosa, pois foi, em grande parte, criado junto a ela. Na mocidade, começou a servir a Santa Avó Rosa, tendo realizado com ela diversas viagens, e assim veio a começar a frequentar as reuniões da Igreja Apostólica. Nesta altura de sua vida, a Santa Avó Rosa já havia cumprido 16 anos de ministério como a principal responsável pela Igreja Apostólica, visto que durante todo esse período, Jesus a ela se revelava e a usava para que a igreja chegasse ao ponto que era exigido por Deus para se constituir na igreja do reino dos céus. Nesse período, portanto, surgiu e se firmou a obra da Igreja Apostólica, e através dela Jesus revelou a doutrina, impôs a disciplina e deu à igreja a organização necessária para revelar ao mundo o outro Consolador, prometido por Jesus nosso Senhor. A Santa Avó Rosa foi tão fiel, santificou-se tanto por amor a Jesus e à igreja, que mereceu receber de Jesus em seu espírito a participação em todos os seus dons, poderes e virtudes. Portanto, ela venceu todas as lutas e provações, tornando-se no espírito vencedor, profetizado pelo apóstolo São João em seu livro do Apocalipse,
E quando foi arrebatada aos céus, sentou-se no trono ao lado de Jesus, como ele havia prometido e profetizado. Mesmo enquanto estava ela ainda executando seu ministério terreno, nesta igreja apostólica, já era considerada rainha dos céus. Dotada, portanto, de toda a unção celestial que Jesus lhe concedeu, e por diversas vezes ele a ungiu com óleo celestial à frente de diversos obreiros que contemplaram este milagre divino. Ela, por ordem de Deus, o Pai, dotada de todo o poder de Jesus, igualou-se a ele em virtudes e graças e tornou-se o Espírito Consolador de sua promessa. Chegou, portanto, o momento de ela preparar o irmão Maldo para ser o seu sucessor na direção dessa igreja, pois para isso ele nasceu dotado do dom mais perfeito de discernir, o dom básico para se tornar um profeta de Deus. Era o único a possuir esse dom e diversas virtudes divinas, inclusive dotado por Deus desde seu nascimento com um cérebro perfeito para suportar as grandes revelações divinas, com os dons de profecias e de arrebatamento do Espírito. O preparo dele pela Santa Avó Rosa durou alguns meses, mesmo sem ele perceber. Ela o preparou, inclusive transmitindo ao espírito dele a capacitação da participação em todos os seus dons, para ele poder representá-la entre nós com toda a perfeição e realizar plenamente suas funções de profeta de Deus na obra desta igreja apostólica. Foi necessário então Jesus nosso Senhor, com ordens do Pai, nosso Deus, arrebatar o espírito da Santa Avó Rosa aos céus e coroá-la como Espírito Consolador, pelos méritos dela e também para garantir a vitória da igreja apostólica. Então, como Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa apareceu e se revelou ao irmão Maldo e passou a usá-lo para dirigir esta igreja com todo o poder do Pai, nosso Deus e Criador. Em tudo na obra desta igreja apostólica, vemos a mão divina do Criador. E por isso afirmamos que é a igreja do reino dos céus e que apresenta para quem quiser crer o Consolador prometido por Jesus e o Supremo Pastor, enviado de Deus e profeta dos tempos do fim, nosso amado irmão Maldo. O ministério de nosso primaz tem um alto significado, é de um valor inestimável para esta igreja, tanto no passado quando vivia em seu corpo físico, como no presente, como santo de Deus, amparando e guiando esta igreja para os céus e realizando grandes milagres na vida dos bons e humildes. Notem que no passado, no início do seu ministério, se Deus não o tivesse predestinado para ser o sucessor da Santa Avó Rosa, não haveria na terra ninguém capacitado para tal missão, conforme a Santa Avó Rosa revelou a ele e à direção desta igreja. Portanto, devemos tudo a ela e a ele, pois sem a Santa Avó Rosa não poderia Jesus ter voltado à terra para se revelar, formar e restaurar esta igreja à semelhança da igreja dos santos apóstolos. E sem ele, o ministério da Santa Avó Rosa teria sido interrompido quando ela deixou o seu corpo, visto que não haveria quem a representasse e fosse o principal responsável pelo governo da igreja e quem recebesse as revelações. Desta maneira, a missão de nosso primaz, irmão Maldo, garantiu a continuidade do governo de Deus à frente da igreja e garantiu também a continuidade do ministério da Santa Avó Rosa de maneira visível nesta terra. Assim sendo, a missão da Santa Avó Rosa não foi interrompida e a obra dessa igreja não sofreu descontinuidade, sendo, portanto, dirigida igualmente como sempre foi desde seu início. A primeira missão do nosso primaz foi ser o representante da Santa Avó Rosa, tendo sido posto como primaz para ficar à frente do governo da igreja e desta maneira nos transmitir as ordens de Deus e de Jesus. Continuando a revelação da doutrina aos outros dois da direção, naquela época o irmão bispo e a missionária Odete.
garantindo a continuidade da disciplina e do juízo de Deus sobre o seu povo nessa terra. Naquela época, uma revelação importantíssima foi dada pelo irmão Aldo no início de seu ministério. Foi a promessa da vinda do Consolador, que se cumpriu com a Santa Avó Rosa. Se não houvesse o dom de profecia do santo irmão Aldo, não saberíamos quase nada sobre o grande galardão da Santa Avó Rosa, pois foi através do dom de revelação do irmão Aldo que a direção da igreja tomou conhecimento de que se cumprira a vinda do Consolador no ministério importantíssimo da Santa Avó Rosa. Vendo o Pai, o nosso Deus, a fidelidade do nosso irmão Aldo e constatando sua humildade e grande amor pelo povo, assumiu nosso Deus a continuidade do preparo desse servo, sendo que foi notório seu aperfeiçoamento espiritual, sua sabedoria profunda e a execução dos dons do Consolador. Durante 44 anos ininterruptos, o santo irmão Aldo, como principal responsável por toda a obra da igreja e enviado de Deus e profeta dos tempos do fim, pôde consumar, ou ainda anunciar, esclarecer o ministério de Jesus e do Consolador, sempre merecendo e contando com a unção divina e o precioso galardão da Santa Avó Rosa como Consolador na sua vida. No ministério de nosso primaz, cumpriu-se a promessa de Jesus, nosso Senhor, quando disse na doutrina o seguinte: haverá um só rebanho e um só pastor. O povo apostólico, um só pastor. O nosso santo irmão Aldo é o supremo pastor do povo apostólico prometido por Jesus, nosso Senhor. Esse rebanho foi muito bem dirigido. O que prova isto é o grande êxito do seu governo sobre esta igreja, a qual prosperou notoriamente nos anos de sua obra como primaz, e agora em espírito vai abençoando-a com a graça e a unção divina sobre o povo apostólico. Grande é o número de ovelhas deste rebanho que continua a crescer, pelo grande poder da Santa Avó Rosa como outro Consolador, e a unção preciosa do nosso primaz e profeta santo irmão Aldo, como enviado de Deus sobre nós, seu povo, na obra desta igreja. Esta também está também ensinado nos escritos do apóstolo São Paulo, que quando tudo estivesse cumprido na obra do reino dos céus, nessa terra, Jesus entregaria o governo desta igreja ao Pai, nosso Deus, o qual a governaria pessoalmente desde o reino dos céus. Essa é outra promessa que se cumpriu na obra dessa igreja, através do ministério do nosso irmão Aldo, pois que através dele, Deus executa o seu governo em favor dessa igreja, onde milhares de almas encontram a verdade da doutrina, o perdão dos seus pecados, a saúde, a resolução dos seus problemas, a paz, o consolo e muito especialmente a salvação de sua alma. Por tudo isso, provamos que importantíssima é a missão e grande é o poder do nosso estimado irmão Aldo na obra dessa igreja apostólica. Rendemos toda a honra, gratidão, adoração e louvor ao nosso santo profeta, irmão Aldo, pelo seu arrebatamento e grande vitória. Meus irmãos, acabamos de acompanhar a retrospectiva da formação de um santo de Deus. E hoje, irmãos, buscaremos, durante a nossa meditação, encontrar razões para a fé que profetizamos, a fé que proferimos. E ontem, irmãos, falando sobre esta fé, lembrávamos daquela palavra tão preciosa de nosso Senhor Jesus, trazidas aos nossos domínios pelo profeta e apóstolo São João. Lá no livro 10, versos 2 a 7. Lembrávamos que ele disse: o que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome, e suas ovelhas o seguem para fora, e vai adiante delas, porque conhecem a sua voz. Vejamos, irmãos, ao analisar essa primeira frase dessa profecia de Jesus, que diz: o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Na sua concepção, quem é a porta? No seu entendimento, como você justificaria a palavra, a definição que o senhor, como membro da igreja apostólica, defende em quem é a porta? Poderíamos dizer que a porta é Deus. Para alguns, a porta é Deus. Mas para aqueles que foram instruídos pelo santo irmão Aldo, a porta é Jesus. Mas ele segue: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para o Senhor, para a senhora, quem é o pastor das ovelhas? Para o leigo, na palavra da doutrina apostólica vai dizer: a porta, ou melhor, o pastor das ovelhas é Jesus. Nós aprendemos com o irmão Aldo, aprendemos com a Santa Avó Rosa, aprendemos com Jesus, que o pastor das ovelhas é o santo irmão Aldo. E por quê? Porque seguindo ele diz assim: a este o porteiro abre a porta. Vejamos, irmãos, numa análise desta frase: o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, a este o porteiro. Vejamos, irmãos, qual é a definição ou qual é a qualificação sintática que você dá para esse termo, a este? A este é um pronome demonstrativo que indica a posição dos elementos que compõem ou que formam o diálogo. Então, se a este Jesus está apontando, Jesus está indicando que há outro nesse diálogo, que não é ele. Então, quando ele diz: a este o porteiro abre a porta, eu posso afirmar com toda a segurança que o pastor não é Jesus nesta frase, nesta colocação, porque ele diz: a este o porteiro abre a porta. Mas ele segue: as ovelhas ouvem a sua voz. Jesus, irmãos, estava falando, Jesus estava ensinando. Aqueles que estavam ouvindo, já ouviam a voz de Jesus. Então ele não diria: ouvirão a sua voz, ele diria: ouvirão a minha voz. Então aí, irmãos, mais um esclarecimento para nós, porque dizemos que o bom pastor, o pastor das ovelhas, que Jesus colocou nesta igreja, é o santo irmão Aldo. Mas ele segue dizendo: ele a chama pelo nome as suas ovelhas. Meus queridos irmãos, quem pode dizer o nome de alguém é aquele que conhece a personalidade, conhece a pessoa. O irmão Aldo nos conheceu, o irmão Aldo nos conhece, o irmão Aldo conhece todos aqueles que se entregam a Deus, se entregam a Jesus e aos céus. Mas, irmãos, voltando um pouco atrás, por que nesta frase de Jesus,
o pastor não pode ser o próprio Senhor. Porque ele diz, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta. Se nós voltamos lá no princípio, quando as pessoas dizem que a porta poderia ser Deus, não pode dizer, não há apoio, não há estrutura para essa afirmação. Porque se nós disséssemos que a porta é Deus, e nós fizéssemos uma classificação hierárquica, como que é, irmãos, as decisões celestiais? Se fizermos uma pirâmide, lá no topo da mesma encontraremos quem? Encontraremos o Divino Espírito Santo, e encontraremos o nosso Deus numa igualdade. Abaixo, no segundo estrato dessa pirâmide, quem nós vamos encontrar? Encontraríamos Jesus. Abaixo de Jesus encontraríamos quem? Encontraríamos a Virgem Maria, Santa Avó Rosa. Descendo um pouco mais nesse estrato, encontraríamos o irmão Aldo e todos os profetas que lideraram povos em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, prezados irmãos, com essa divisão hierárquica, nós entendemos que Deus não é servo, Deus não serve, Deus é servido. Então, se Deus é servido, Ele não pode ser a porta, porque a porta é um instrumento que é utilizado, é um instrumento que serve para alguém adentrar um recinto. Então, prezados, a porta não pode ser Deus, mas a porta pode ser Jesus, como é o nosso conhecimento, e o é. Mas se a porta é Jesus, quem é o porteiro? Algumas pessoas, elas dizem e enfatizam que o porteiro é Jesus, que abre a porta para quem quer entrar nos céus. Mas se ele é a porta, ele não pode ser o porteiro ao mesmo tempo. Mas se nós seguirmos essa classificação hierárquica que nós fizemos, a porta é Jesus, quem abre a porta é o servo. Então, o servo seria a Santa Avó Rosa. Ela seria aquela que abre a porta, que é Jesus, para o pastor adentrar, para o pastor dar a mensagem, para o pastor preparar a alma, para o pastor ensinar a verdade, para o pastor trazer a doutrina de Deus ao coração dos seguidores. Vejam, prezados, então, assim se configura a prova, a mensagem, que Jesus é a porta e o santo irmão Aldo, o bom pastor. Mas você pode se questionar e me dizer, pastor, mas se o senhor se continuar lendo lá a palavra do profeta e apóstolo São João, o senhor vai encontrar algo que não se sustenta nessa sua fala. E o que seria? Se nós continuarmos, irmãos, lendo a palavra de Jesus, escrita lá pelo apóstolo São João, encontraremos lá no verso 10, no verso 11 a 17, Jesus dizendo, na sequência daquilo que ele falou, ele diz assim, eu sou o bom pastor, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí o senhor ficou um pouco confuso, a senhora ficou um pouco embaraçada, mas como, pastor? Se o próprio Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, e o senhor acabou de me afirmar que o bom pastor é o santo irmão Aldo, como que sustenta isso? Prezados, quando nós falamos a palavra de Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, o pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, irmãos, isso reforça que Jesus estava falando de outro. Por quê? Porque, irmãos, quando ele diz, eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida, ou seja, ele ia consumar algo, ele ia encerrar, ele ia acabar algo, e depois ele transferiria isso, a continuidade, o trabalho para outro.
Então você pode dizer, então Jesus também é um pastor. Claro que é. Por quê? Porque aí, para nós compreendermos por que o irmão Aldo é um bom pastor, nós precisamos lembrar da mesma palavra do nosso Senhor Jesus, quando ele estava para consumar o seu sacrifício, e ele orando, ele diz para o nosso querido e amado Pai, ele diz assim: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então o que Jesus quer dizer? Que aquele que receber a incumbência, aquele que receber a tarefa, aquele que receber a missão de ser o pastor da igreja, ele seria tão perfeito, a ligação, a unidade dele com Jesus seria tão perfeita, que ninguém sentiria se era Jesus ou se era um outro representando-o. E o Senhor viu, a senhora viu, você viu, nós vimos, o irmão Aldo era muito perfeito. Seus atos de misericórdia, seus atos de bondade, mostravam Jesus, mostravam a Santa Rosa, mostravam os céus, e mostram. Então a unidade do irmão Aldo com Jesus era intrínseca à condição dele ser o nosso pastor, dele ser o nosso profeta. Por isso Jesus disse essa palavra, e por isso nós hoje afirmamos que o irmão Aldo é o pastor da promessa de Jesus, pastor coroado nesta igreja e nossa vida. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, ou seja, meu Deus, eu sou um no Senhor. Então eu dei aquele que eu escolhi para ser o pastor a mesma condição. Ele também será um no Senhor, ele também será um em mim. Seremos juntos teus representantes. Isso aconteceu nessa igreja, isso acontece nesta igreja. Irmãos e irmãs, crer em Jesus é então crer na sua obra, é crer na Santa Rosa como obra de Deus e de Jesus, é crer no Santo Irmão Aldo como obra de Jesus e dos céus, é crer nesta igreja como obra do nosso Senhor, para a nossa salvação, para a nossa felicidade. Esta fé, irmãos, que o nosso irmão Aldo cultiva, ensina, incentiva a mim e ao Senhor. Uma fé que tira as dúvidas, uma fé que esclarece, uma fé que nos aproxima de Deus, que nos aproxima dos céus. Aquela fé que São Lucas, lembrando de uma palavra do nosso querido Senhor, lá no seu livro, no capítulo 18, versos 8, ele diz assim: porventura, o Filho do Homem, lá está escrito, mas nós entendemos que, porventura, o Filho de Deus, quando ele voltar, achará fé? Essa era a pergunta de Jesus. É esta fé que Jesus quer achar no seu coração, é esta fé que a Santa Rosa coloca à nossa disposição, é esta fé que o irmão Aldo tem cultivado e ensinado a mim, a você, ao Senhor, a Senhora. Portanto, irmãos, nestes momentos que nós estamos nos preparando para homenagear ao nosso querido irmão Aldo, pelos seus 49 anos de ministério, qual é o melhor testemunho que você pode dar? É o testemunho da sua fé nele. Essa é a melhor homenagem, essa é a melhor homenagem que nós podemos apresentar. Convido o Senhor, convido a Senhora a se preparar para
assim fazer no próximo aniversário de coroação do Santo Irmão Aldo. Apresentar a sua vida, apresentar a sua fé inabalável, aquela fé convicta: eu sou dos céus, eu estou com o irmão Aldo, eu estou com a Santa Avó Rosa, eu sou o vencedor. É assim que ele pensou, é assim que ele deseja que nós vivamos. Meus queridos irmãos, nosso tempo é muito fugaz, por isso quero aqui encerrar a nossa meditação dessa oportunidade. Antes de passar a palavra para o coral, eu queria agradecer imensamente a sua companhia, a sua atenção, a sua reverência, a sua presença, como também a presença, a atenção daqueles que nos acompanham através da internet. Que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo abençoe e recompense grandemente. Quero agradecer a todos os coristas que trabalharam de maneira maravilhosa para que essas reuniões tivessem o brilho celestial, e que esse brilho fosse apossado, esse brilho fosse recebido por todos nós que aqui estivemos. Muito obrigado aos regentes, músicos e coristas por o exercício deste ministério. Como também quero agradecer aos colegas pastores, aos diáconos, diaconisas que trabalharam para que a igreja tivesse uma reunião ordeira e pacífica. Que a Santa Avó Rosa te abençoe grandemente a todos. Mas quero também, antes de passarmos a palavra para o coral, lembrá-los. Próxima quinta-feira, às 19 horas, temos reunião de oração. Próximo sábado, reunião iniciando às 19 horas. Próximo domingo, Santa Comunhão. Então convido aos irmãos a se prepararem para viverem mais uma Santa Comunhão com a Santa Avó Rosa, uma Santa Comunhão com Jesus, uma Santa Comunhão com o Santo Irmão Aldo. Eles esperarão ansiosamente a sua presença e a sua companhia. Vou contar uma história de uma pessoa muito especial que deixou uma linda história e fez a diferença na vida da humanidade. Ele veio trazer a esperança de um mundo melhor. Viveu de uma maneira tão diferente que se tornou a pessoa mais conhecida do mundo. A cidade que nasceu era desprezada. Sua profissão era humilde. Não buscava ser o centro das atenções. Não se autopromovia, nem se autoelogiava. Gostava de conviver com os desprovidos de valor social. Sua missão era salvar. Sua inteligência era ímpar. Seu comportamento fugiam dos padrões do intelecto humano. Se doava sem esperar nada em troca. Era amável, compreensível, mesmo quando corrigia e repreendia alguém. Em um dos seus ensinamentos, ele disse: tudo é possível àquele que crê. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Estou falando de Jesus, o Senhor da vida, o Rei dos Reis, o Mestre do amor e da sensibilidade. Homem simples, seguro, extremamente atencioso, educado, amoroso e companheiro. Esse alguém que estou falando é especialista em transformar o coração humano. Por isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Quantas vezes Jesus estendeu a sua mão, quis tocar teu coração para mostrar
mostrar o seu amor. Quantas vezes ao teu lado ele andou, palavras lindas lhe falou, e seus milagres te mostrou, realizando um dos maiores milagres a pedido de Marta e Maria. Jesus, diante da multidão, pediu: removam a pedra. Surpreendendo a todos que ali estavam, ordenou a Lázaro: venha, venha para a vida. Jesus quer te salvar. Ele só quer te Você que espera uma transformação em sua vida, seja perseverante e corajoso. Peça a Jesus sabedoria. O tempo de Deus não é nosso tempo. A hora de Deus não é nossa hora. Peça com fé ao profeta irmão Aldo. Ele conhece sua casa, suas fraquezas e sua vida. Conhece nosso labutar, viveu e lutou aqui na terra, preparou um povo forte e vencedor. Jesus quer te salvar. Ele só quer te ajudar. Espera em tua vida uma decisão.
meus irmãos. Vamos anunciar ao mundo que Jesus já voltou. A promessa do Consolador se cumpre na Igreja Apostólica. E hoje preparada, inspirada pelo céu, caminha forte e protegida, guiada pelo profeta, pelo amor. Deixe Jesus entrar em sua vida e te transformar. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai Criador, graças te damos por hoje sermos pessoas felizes, pessoas seguras e decididas. Seguras e decididas, ó Pai, pela palavra, pela mensagem de Jesus, nosso Senhor, pela existência da Santa Avó Rosa, pelo ministério do Santo Irmão e pela presença da Virgem Maria em nossa vida. Santos que trazem-nos a graça e a bênção. Santos que nós suplicamos neste momento, ó Santo Irmão Aldo, em nome de Deus e de todos os santos, olhe por nossas necessidades, olhe por todos os seus filhos, que ora se curvam diante do seu poder e autoridade, para que possam serem ajudados, amparados, fortalecidos, animados, para vencerem as lutas, as dificuldades, os problemas, as doenças. Querido profeta Irmão Aldo, neste momento, queremos te pedir, de maneira muito humilde, Irmão Aldo, a doença, o problema, muitas vezes é uma condição que nós como seres humanos estamos submissos. Mas outras vezes é força do mal, é força da opressão, é força do poder destruidor. Por isso, Irmão Aldo, assim sendo, se um de nós estamos sofrendo não pela condição inerente à nossa vida, mas por influências de pessoas más e por situações erradas, eu peço, Irmão Aldo, que o Senhor estenda a sua mão, o seu poder em nome de Deus e de Jesus. Mas mesmo, Irmão Aldo, que o nosso problema, a nossa dificuldade seja inerente à nossa vida e à nossa condição, podendo o Senhor, encontrando justiça e mérito em nós, o Senhor ajude a suavizar a nossa dor, a solucionar nosso problema, a encontrar a paz para a nossa vida. Irmão Aldo, esses problemas, essas dificuldades, essas doenças, estão elencadas aqui no pedido de oração dos meus irmãos, seus filhos, seguidores de Jesus e da Santa Avó Rosa, que confiam e sabem que o Senhor está a olhar por eles, e pode abençoá-los, e pode ajudá-los, e podem trazer a saúde que tanto almejam e tanto querem. Outras vezes, Irmão Aldo, aqui está o nome de um nosso irmão, de uma nossa irmã, que está hospitalizada, à espera de uma intervenção cirúrgica, à espera da solução de um problema, à espera de uma cura, Irmão Aldo. O Senhor pode, em nome de Deus, auxiliar, conduzir, ajudar a evoluir e alcançar a cura para este irmão, para esta irmã. Peço então, Irmão Aldo, que o Senhor envie um anjo dos céus para estar lá ao lado daquele leito hospitalar, e então aqueles médicos possam ser inspirados por este anjo e executarem um trabalho especial para ajudar a solucionar o problema deste irmão ou desta irmã. Irmão Aldo, os métodos, os meios, o Senhor conhece e os utiliza. Por isso eu, com toda a minha humildade, entrego nas mãos do Senhor a vida,
a saúde, a paz e a prosperidade desses que aqui estão representados. E confio que o Senhor fará o melhor em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos céus, para trazer a todos nós esse conforto, esse ânimo, essa paz e essa felicidade. Agora, irmão Aldo, eu quero me despedir dos meus irmãos, pedindo que os seus anjos acompanhem a todos até suas casas. Lhes conceda uma boa noite de descanso e uma semana protegidos e amparados pelo anjo do Senhor, para serem felizes e bem-sucedidos. Amém.